Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o professor João Gabriel e neste vídeo aqui a gente vai ter uma aula sobre controles internos da perspectiva da controladoria, tá? Antes da gente ir para a aula, pessoal, deixa eu fazer aqui dois pedidos para você. Pedido número um é, se você gostar dessa aula, gostar desse vídeo, deixa uma curtida, dá um joinha, dá um like aqui nele, tá bom? Que nos ajuda bastante. E o pedido dois é, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve e ativa lá aquele sininho da notificação. Você aproveita tudo que tem por aqui e vai ser sempre avisado quando a gente postar conteúdo novo, tá bom? Então, pedidos feitos, pessoal, vamos lá para a aula controles internos. Lembrando que essa aula aqui, ela é baseada em conteúdo do livro Controladoria Estratégica, Textos e Casos Práticos com Solução, dos autores Luiz Martins de Oliveira, José Hernandes Pérez Júnior e Carlos Alberto dos Santos Silva. A obra é da editora Gen Atlas e utiliza a 11ª edição, tá bem? Então vamos lá. Primeiro de tudo, algumas considerações iniciais sobre controles internos, né? Primeiro, a gente tem que entender que a função do controle interno deve ser essa preocupação contínua dos responsáveis pelo destino das organizações, visto que nenhum planejamento ou coordenação, por melhor que ele seja, pode assegurar os objetivos pretendidos que possam ser atingidos, tá? Então, a função de controle é justamente essa. Eu tenho o meu planejamento, mas o planejamento sem controle não garante que eu atenda meus objetivos, tá? Então, aí reside a função de se ter esses controles, tá? E aí, para a controladoria, que é o foco aqui, é importante conhecer a qualidade e a confiabilidade de sistemas contábeis e de controle interno, desde a fase de planejamento, né, para que se possa auxiliar na identificação das áreas de risco, sendo também uma função do controller recomendar melhorias, sempre que ele observar, nos procedimentos operacionais de controle interno, tá? Com uma observação aqui, ele sempre tem que recomendar, sempre que ele observar, que julgar necessário, mas não é o controle que bate o martelo, tá? Não é o controller que bate esse martelo, ele recomenda e aí a área de execução, propriamente dita, é que toma a decisão final, tá bom? Vamos em frente. E aí tem aqui uma figura lá do livro, né, que ajuda a gente a entender essa integração que é necessária para a avaliação de controle interno, né? Então, observa aí a figura, né, que a gente tem esses objetivos de controle interno, que a gente já comentou, né, uma figura preventiva, que visa observar se o que está planejado será atendido. Então, temos objetivos, temos os sistemas de controle interno que são criados para que a gente consiga efetuar essa prática. E aí, dentro dos sistemas, existem técnicas e procedimentos de controle interno que vão me permitir a avaliação, tá? Então, é um mecanismo cíclico, né? Eu tenho os objetivos, o sistema, as técnicas, e aí eu avalio e volto para novos objetivos, o sistema vai me permitir avaliar, então, é um procedimento considerado cíclico, tá certo? Sobre o conceito, né, de sistemas de controles internos, a gente tem o seguinte, pessoal, ó, sistemas contábeis de controles internos é justamente o conjunto de procedimentos que, integrados ao fluxo operacional da empresa, visa detectar e prevenir desvios, erros e irregularidades intencionais ou não que possam. Então, antes da gente continuar, percebe, né? O sistema de controle interno ele visa detectar e prevenir, foco nessa palavra, prevenir, tá? Então, o grande objetivo, a grande razão de ser do controle interno é ele ser algo que previne, tá? Ele tem esse caráter preventivo, tá? E ele vai prevenir o quê? E aí se diz aqui, ó, tanto faz se é intencional ou não, mas ele vai prevenir erros e irregularidades que possam afetar negativamente o desempenho da entidade,
ocasionar impactos em sua lucratividade ou estrutura financeira, e resultar também em reflexos significativos em suas demonstrações, seja para usuário interno ou externo, relatórios gerenciais e demais análises demonstrativas operacionais e financeiras, tá? Mas foco aqui, pessoal, nisso daqui que eu falei. O sistema de controle interno ele tem como essa grande missão ele ser algo que previne, algo preventivo, tá bom? Ainda sobre a importância e objetivos de controle dos sistemas de controles internos, né? A importância deles se dá, e como os autores colocam, quando a gente resume isso em três fatores. Primeiro, tamanho e complexidade da organização, né? Assim, lógico, toda organização precisa de um determinado nível de controle interno, mas quanto maior e mais complexa é uma estrutura organizacional, mais necessário se faz esse controle interno, principalmente por seu caráter preventivo. Tá? Também é através de um bom sistema de controle interno que a gente atribui responsabilidades, né? E a gente consegue entender quem é que está sendo responsável pelo quê. Seja pelo que está dando certo, seja pelo que não está dando certo. E aí, por fim, que a gente já vem batendo na tecla, pelo seu caráter preventivo, tá? O controle interno tem isso. E aí esses sistemas eles são compostos de três etapas principais, e aí nos remete àquela atividade cíclica que a gente já falou aqui. A previsão das tarefas, né? Ou seja, está na fase de planejamento, a execução das tarefas, a mensuração para saber se está sendo executada conforme planejado ou não e por quê, né? Então, um bom sistema de controle interno, ele nos auxilia nessa questão, tá certo? E aqui a gente tem, né, os objetivos, né? E nessa figura que também é lá do livro, que eu comentei no início, e aí os autores dividem os objetivos dos controles internos em três grandes áreas, né? Procedimentos administrativos, circuito da informação e contabilização. Onde a gente tem dentro do primeiro grupo de objetivos aqui, que são os procedimentos administrativos, vai se tratar de segmentos de políticas eficientes da empresa, onde também se assegura proteção e salvaguarda aos ativos, se pretende evitar fraudes e também a questão do operating, né, segundo organogramas, operar segundo os organogramas. Na questão dos objetivos desse circuito da informação, ou sistema da informação, está justamente a captação de dados corretos e confiáveis e a necessidade ou não de controles adicionais. Tá? E aí, por fim, nessa terceira aqui, que os autores colocam, seriam os objetivos de contabilização, que são responsáveis justamente pela situação financeira correta, né, demonstrar, informar de acordo com os critérios e normas estabelecidas e também com os princípios contábeis, tá bom? Então, seriam os objetivos aí, na ótica dos autores, temos esses três grandes grupos de objetivos para controles internos, ok? E aí, dentro desses objetivos, a gente tem os procedimentos, né, que é a parte mais operacional da coisa. Então, dentro de procedimentos administrativos, a gente vai ter a elaboração, né, de manual de normas e procedimentos, isso é fundamental em empresas, principalmente de maior porte. Segregação de função e atribuição de responsabilidade, isso é muito importante, né? Quando se acumula muitas funções numa pessoa só, isso é bastante complicado e compromete o controle interno. Atribuir responsabilidade também é importante, né? Porque seja para bom ou para ruim, né? Você quer receber elogios pelo que você está fazendo bem, você também não quer receber críticas se elas não forem culpa sua, né? Então, segregar bem funções, atribuir responsabilidade, a adequada delegação de funções, né? E aí organogramas bem definidos e transparentes, tá? Indo para a parte do sistema de informações agora, quais seriam os procedimentos, né? Captação dos dados, como já comentamos, adequadas análises e registros em tempo adequado também, tempestividade, que é muito importante, tá? Isso é também a análise de custo-benefício, né? Que a gente vai comentar melhor daqui a pouco mais à frente. Já na parte dos procedimentos do sistema contábil, a correta situação financeira e patrimonial, né? Informações gerenciais, conforme as necessidades.
dos usuários, e sistema de avaliação de desempenho, que é fundamental também, principalmente em empresas de maior porte. Tá? Vamos em frente. E aí os autores trazem uma questão interessante, né, que é quando ele vai tratar das fraudes no ambiente empresarial. Isso está ligado a controle interno, porque o controle interno ele está ali para tentar prevenir que isso aconteça, né? E aí nós temos tanto esse quadro aqui como o próximo que a gente vai olhar, que são justamente abordagens da imprensa, né? Abordagens da imprensa sobre essa questão de fraude. E aí nesse primeiro quadro aqui é lá da Ernst Young, né? Isso foi publicado numa edição da revista Veja, onde eles comentam a questão de fraude e como se lida, né? Então, temos esse quadrinho aqui, em 3 colunas, que nos alertam para, assim, primeiro, sinais de alerta, o que é que o empregado pode fazer quando isso acontecer, e o que é que a empresa deve fazer. Então, primeiro sinal de alerta, né? Quando os poderes estão concentrados em poucas pessoas e sem supervisão. O que é que o empregado pode fazer? Reunir documentos que permitam fazer a denúncia, o que é que a empresa deve fazer? Guardar em local seguro, né, todos esses documentos e arquivos que sejam relevantes. Mas, primeiro de tudo, que se evite concentrar poderes em poucas pessoas e muito a mais se isso não tiver supervisão. Tá? O segundo sinal de alerta é prejuízos repentinos, né, em negócios que são tradicionalmente rentáveis. Tá? O que é que o empregado pode fazer? Comunicar ao seu superior imediato, né, é o que ele deveria fazer no primeiro momento, e a empresa determinar quem é o responsável e contactar as autoridades. Terceiro ponto, sinal de alerta também muito importante que acontece com frequência, né? Mudança súbita no estilo de vida de um funcionário. Ora, você sabe quanto você paga para ele, então você sabe o nível de vida que ele consegue levar. E aí, de uma hora para outra, ele começa a esbanjar. O que é que o empregado pode fazer? Levar o seu superior imediato ou ainda direto à direção da empresa, né? E a empresa, obviamente, investigar e comunicar, né, as conclusões a que se chegou daquela situação, ok? E por fim, né, a questão de pagamentos anormais elevados por serviços de consultoria, né, aquele superfaturamento, certo? Principalmente aqui, né, eles colocam que o empregado pode fazer é sempre buscar apoio, né, e tentar reunir evidências, tá? Tem um outro ponto também, de uma outra matéria, que é interessante nesse sentido das fraudes no controle interno, que é da Adriana Matos, e isso foi publicado na Folha de São Paulo, né, onde se comenta como é que eu posso detectar que a empresa está em vias de fraudar, né? Então, primeiro de tudo, é de acesso fácil você verificar o CNPJ, né? Pelo CNPJ você consegue verificar a situação da empresa mediante Receita Federal, mediante junta comercial. Se é que existe aquele CNPJ, se é que aquele CNPJ está vinculado à atividade que eles dizem que estão vinculados, se é que os responsáveis pelo CNPJ são os que dizem ser, né? Então, uma análise de CNPJ de uma empresa é fundamental para que a gente detecte essas questões. Se a empresa tem nome sujo, né, como se coloca aqui ou não. Enfim, uma boa análise de CNPJ nos permite detectar muita coisa. Tá? Segundo ponto, verificar a idade da empresa. Por quê? Isso não é uma regra de ouro, mas é, empresas mais novas são as que tendem mais a fraudar. As mais consolidadas, mais antigas, tendem menos. Né? Elas já têm um nome consolidado, elas já têm práticas consolidadas, mercado consolidado. Então, a chance de que uma empresa com mais tempo de mercado cometa fraude existe, lógico, mas é menor do que uma empresa mais recente. Então, sempre desconfie mais das empresas que recém abriram ou coisa do tipo. Tá? E também, o último ponto aqui, né, o aumento repentino no volume de transações.
As companhias, né, esses golpistas, eles procuram justamente tentar ganhar essa confiança antes de aplicar o golpe, e aí utilizam, né, justamente um negócio que deu um boom, né? Deu um boom e tá bastante valorizado, etc. Sempre desconfiar e ir atrás de fontes, né, que comprovem ou não, que aquilo ali realmente é um boom verdadeiro e não o princípio de uma fraude, né, o princípio de um golpe, tá certo? Mas é algo também, é sempre ligar o sinal de alerta, esses aumentos repentinos nas transações da empresa, tá bom? Mas vamos em frente. É, a gente vai falar aqui agora de algumas diretrizes, tá? Para revisão, né? Implantação e revisão do sistema de controle. E aí os autores eles dividem em 7 partes. Cada uma delas é muito importante, tá? A primeira delas é o seguinte: você tem que entender que cada empresa tem que desenvolver seu próprio sistema de controle, não adianta copiar do coleguinha. Porque cada empresa tem sua realidade, suas particularidades, tá? Então não adianta eu pegar, se a empresa do mesmo setor, vou copiar o que eles fazem. Não. Cada empresa ela precisa desenvolver seu próprio, porque ela tem suas necessidades próprias, tá? Segundo ponto, bastante importante, por melhor que um sistema de controle seja, ele não compensa ou neutraliza incompetência, né? Então, é bastante cômodo que eu coloque a culpa sempre no sistema de controle, o controle falhou, né? Quando, na verdade, é o alto escalão que está tomando decisões incompetentes, erradas. E nenhum controle interno vai ser capaz de neutralizar a incompetência do alto escalão, dos altos executivos, tá bom? Então, saber diferenciar se é um deficiente de controle ou dos que ocupam o cargo, né? Terceira, complexidade de sistemas de controle interno não representa garantia de eficácia e eficiência. Muito pelo contrário, né? Se você ver o terceiro e o sexto, eles estão bastante ligados, porque o sexto vai dizer sistemas complexos e impraticáveis são inúteis. Complexidade não realmente, né? Muitas vezes é mais preferível, até pela questão custo-benefício. Você tem um sistema mais simples, mas que todos os colaboradores, funcionários entendam e apliquem, do que um sistema extremamente complexo e que não seja viável de colocar em prática, tá bom? Quarto ponto, devem ser fixados prazos realistas para a implantação de sistemas de controle, principalmente porque não é da noite para o dia que o seu sistema de controle vai ficar bom. Normalmente é uma etapa de tentativa e erro, várias etapas de tentativas e erro, né? Então leva tempo para você implementar e aprimorar um controle interno. Então não se iludir que é da noite para o dia que um controle interno vai se tornar eficiente e bom, tá? Quinto ponto, muito importante também, é decisiva a participação das pessoas na implementação e aprimoramento dos controles internos. Ouvir os responsáveis por cada área, por cada etapa, e outra, principalmente, né, o ser humano naturalmente ele é avesso a mudanças. Então você precisa convencer os colaboradores da sua empresa a seguirem aquelas regras de controle interno. Não basta, bom, criei, pronto, automaticamente ele vai funcionar bem. Não é assim, né? Esse quinto ponto aí como ele diz, é decisivo. E primeiro, eles participem, porque participando é mais fácil deles se convencerem, mas principalmente que você consiga convencê-los a, a praticar aquilo. Você pode ter o melhor sistema de controle do mundo, se a sua empresa, se a sua equipe não pratica, ele não serve de nada, tá? O sexto, justamente está linkado aí com o terceiro, né? Aquela coisa. A complexidade, se é complexo e impraticável, ele não presta, ele não serve, tá? Tenha sempre isso em mente. E aí, o último ponto, que é o sétimo, é sempre considerar esse processo de implantação e reformulação do sistema de controle interno, não só olhando para trás e para o presente na empresa. A empresa é um organismo que está em constante modificação, em constante mutação, né? Então, você tem que, lógico, eu não vou olhar para 30, 40 anos na frente, é complicado. Mas eu tenho uma ideia de mais ou menos quais são as mudanças que vão acontecer daqui 3, 4, 5 anos na empresa, o que se pretende que aconteça. Então, um bom sistema de controle interno
é aquele que não se adequa somente à realidade de hoje da empresa, mas é aquele que consegue acompanhar essas mutações, tá certo? Então, são 7 pontos aí bastante importantes que os autores trazem para implementação ou revisão do sistema de controle, tá? E aí, para a gente fechar essa aula, tem um quadrozinho aqui que trata dos controles internos estratégicos, onde ele nos mostra, através desse quadro, né, que é de um artigo dos autores Amati e Gomes, onde eles mostram, através desse quadro, essa vinculação, né, do controle com a gestão estratégica e a estrutura da empresa, para a gente fechar justamente entendendo que controladoria estratégica e controle interno, eles têm esse vínculo, né? E que é importante que tudo funcione ali em conjunto. Né? E nesse quadrinho aqui a gente tem a coluna descoberta, escolha e ação, né? Onde a gente tem, nessa sequência aqui, ó, planejamento estratégico, sistema de controle estratégico, estrutura organizacional, missão da empresa, indicadores de controle e hierarquia de autoridade, análise do meio ambiente e agrupamento das atividades por departamento, análise de variáveis, sistema de informação, e aí as pessoas, funções e recursos que estarão por departamento, organizações internas, normas e procedimentos, objetivos globais, sistema de planejamento político e pessoal, estudo de alternativas, né, o nível de descentralização, formulação de planejamento estratégico, um bom sistema de avaliação e implantação do sistema de incentivos. Então, veja que está tudo interligado, né? O sistema de controle de gestão com a estratégia da empresa e com a estrutura da empresa, tá certo? Então, com isso, a gente fecha aqui o assunto dessa aula, pessoal. Eu espero que você tenha gostado, tá? E aí, ó, se for qualquer dúvida ou quer comentar alguma coisa, escreve aqui embaixo que a gente troca uma ideia, tá bom? E antes de finalizar, só repetir aqueles 2 pedidos lá do início. Se você gostou aqui, ó, deixa uma curtida, dá um joinha, dá um like, que você nos ajuda muito, tá bom? E se não está inscrito ainda aqui no canal, aproveita a oportunidade, se inscreve e ativa lá o sininho da notificação, que aí você vai ser sempre avisado quando sair conteúdo novo. Valeu? Um forte abraço e até o próximo vídeo.